Você já parou para pensar que muitas vezes as batalhas mais difíceis que enfrentamos não são contra pessoas ou situações visíveis, mas contra forças invisíveis que agem para nos desanimar e nos afastar do propósito divino? As Escrituras nos alertam sobre a existência de principados e potestades, forças espirituais que operam no reino invisível, mas que afetam profundamente nossas vidas. Hoje, vamos descobrir o que significa lutar contra essas forças, como podemos nos preparar para essa batalha e, mais importante, como manter o foco no reino do Criador em meio aos desafios. Essa mensagem é mais do que uma reflexão. É um chamado para viver de forma consciente e espiritual, enfrentando os desafios com a força que vem de Deus. Fique comigo até o final, porque vamos explorar juntos como essas verdades podem transformar a forma como você vive e encara cada dia. E, antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontrará mensagens que edificam a sua fé, trazem esperança e o ajudam a caminhar mais perto do Criador. Parte 1. A realidade da batalha espiritual. Muitas vezes, olhamos para os desafios do dia a dia e pensamos que nossos maiores inimigos estão nas circunstâncias ou nas atitudes das pessoas ao nosso redor. Mas a Bíblia nos apresenta uma verdade essencial que está além do que nossos olhos podem ver. Em Efésios, capítulo 6, verso 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo revela que a nossa luta não é contra pessoas ou problemas visíveis, é contra forças espirituais que operam no mundo invisível, tentando desviar nossa atenção de Deus e nos afastar do caminho da justiça. Essa batalha é constante e exige que tenhamos discernimento para entender que, mesmo em momentos difíceis, não devemos lutar com armas humanas, mas com as ferramentas espirituais que Deus nos deu. Quando reconhecemos essa realidade, nossa visão muda completamente. Não vemos mais os desafios como obstáculos comuns, mas como oportunidades para exercitar nossa fé e confiar plenamente no Senhor. Essa perspectiva nos fortalece para enfrentar qualquer situação com coragem, sabendo que não estamos sozinhos nessa luta. Fique atento, porque nas próximas partes vamos falar sobre como enfrentar essas batalhas espirituais com a proteção que vem de Deus e como isso pode mudar sua maneira de viver. Parte 2. O reino invisível e seus desafios. Enquanto vivemos neste mundo físico, é fácil esquecer que existe uma dimensão espiritual que coexiste com a nossa. A palavra de Deus nos lembra dessa realidade em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Essa passagem revela que o mundo invisível é tão real quanto o mundo físico. Ele não apenas existe, mas também tem um papel ativo no plano divino. No entanto, dentro desse reino, há forças espirituais que buscam se opor ao propósito de Deus e influenciar negativamente nossas vidas. Essas forças, descritas como principados e potestades, trabalham para semear dúvidas, medo e desânimo. Às vezes, enfrentamos situações difíceis que parecem inexplicáveis. Ataques à nossa fé, momentos de grande ansiedade ou desafios que surgem de forma inesperada. Esses desafios nem sempre têm uma origem natural. Muitas vezes são resultados dessa guerra invisível que acontece ao nosso redor.
Saber que essas forças existem não deve nos levar ao medo, mas sim à vigilância e ao fortalecimento espiritual. Devemos lembrar que tudo foi criado por Deus e está sob o seu controle. Isso nos dá confiança de que, mesmo em meio aos desafios desse reino invisível, o Senhor nos capacita para resistir e vencer. Nas próximas partes, falaremos sobre as ferramentas espirituais que Deus nos oferece para lutar e vencer essas batalhas, além de como podemos trazer a luz do reino de Deus para nossas vidas diárias. Fique conosco. Parte 3. O papel da armadura de Deus. Diante dessa batalha espiritual, Deus não nos deixa desprotegidos. Ele nos oferece recursos essenciais para enfrentarmos as forças do mal. Em Efésios, capítulo 6, verso 13, lemos: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes." A armadura de Deus é uma metáfora poderosa que simboliza as virtudes e ferramentas espirituais que nos protegem contra os ataques do inimigo. Essa armadura é composta de vários elementos, cada um com um propósito específico. O cinturão da verdade, que nos mantém firmes e impede que sejamos enganados pelas mentiras do inimigo. A couraça da justiça, que protege nosso coração, simboliza uma vida em retidão diante de Deus. O calçado do Evangelho da Paz, que nos prepara para levar a mensagem de Cristo, mesmo em terrenos difíceis. O escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados das tentações e dúvidas. O capacete da salvação, que guarda nossa mente, lembra-nos da promessa de vida eterna. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa arma ofensiva contra as trevas. Essa passagem nos ensina que a armadura espiritual não é apenas uma proteção passiva, mas um chamado à ação. Precisamos nos revestir dela diariamente, através da leitura da Bíblia, da oração e de uma vida de obediência a Deus. Quando usamos a armadura de Deus, podemos enfrentar as dificuldades e resistir às pressões que tentam nos afastar da fé. Não importa quão feroz seja a batalha, com essa armadura, estamos preparados para permanecer firmes e vencer. Continue acompanhando, porque nas próximas partes vamos falar sobre como a oração e a confiança em Deus fortalecem ainda mais nossa posição na luta espiritual. Não perca! Parte 4. A importância da oração. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas a nossa principal conexão com Deus e uma arma indispensável na batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, verso 18, a palavra nos orienta: "Com todas oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos." Esse versículo nos mostra que a oração deve ser constante, intencional e guiada pelo Espírito Santo. Não se trata apenas de pedir algo a Deus, mas de manter um diálogo contínuo com Ele, buscando orientação, força e proteção. Assim, como um soldado em combate precisa de comunicação constante com sua base, nós, como servos de Deus, precisamos dessa ligação direta com o nosso Criador. Além disso, a oração nos ajuda a vigiar. Isso significa estar atento às armadilhas do inimigo e também à direção divina em nossas decisões diárias. Quando oramos, não apenas apresentamos nossas necessidades, mas também recebemos a paz e a sabedoria que vem de Deus. A oração não tem barreiras de tempo ou lugar. Você pode orar em qualquer momento do dia, seja em silêncio, falando com Deus em pensamento ou em comunhão com outras pessoas. E ao orar, lembre-se de interceder pelos outros, pois estamos juntos nessa batalha espiritual como o corpo de Cristo. Por meio da oração, fortalecemos nossa fé e resistimos às forças do mal. Ela é o canal que nos conecta ao poder de Deus, garantindo que nunca lutemos sozinhos. Na próxima parte,
vamos refletir sobre a vitória que Cristo já conquistou por nós e como isso deve impactar nossa maneira de viver e lutar contra as trevas. Fique atento e siga conosco. Parte 5. A vitória já foi conquistada. Apesar das lutas espirituais e dos desafios que enfrentamos, precisamos lembrar que em Cristo a vitória já foi conquistada. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, a Bíblia nos assegura: "E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." Essas palavras são poderosas, porque nos lembram de um fato fundamental: todas as forças do mal foram derrotadas na cruz. Cristo, ao morrer por nós, não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas também venceu as forças espirituais que se opõem ao reino de Deus. Ele despojou os principados e potestades, ou seja, as autoridades espirituais malignas que nos causam sofrimento, e as expôs ao ridículo. O triunfo de Jesus na cruz não foi apenas um ato de amor por nossa salvação, mas também uma demonstração de seu poder absoluto sobre todo o mal. Essa vitória significa que, mesmo que ainda enfrentemos batalhas espirituais, já não estamos lutando para conquistar a vitória, mas para viver a realidade dessa vitória em nossas vidas. Cristo já venceu, e por estarmos nele, também somos mais do que vencedores. Nossa luta não é uma luta perdida, mas uma luta em que podemos confiar na vitória que já nos foi dada. Isso nos dá confiança para enfrentar qualquer dificuldade. Podemos enfrentar o mal não com medo, mas com a certeza de que a vitória já foi assegurada. Essa verdade nos dá paz em meio ao caos e coragem diante do inimigo. Nos próximos momentos, vamos explorar como, ao buscar o reino de Deus, podemos viver de forma prática essa vitória em nosso dia a dia. Não perca, pois há muito mais por vir. Parte 6. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em meio às lutas espirituais, é fácil se perder nas preocupações do dia a dia e esquecer o que realmente deve ser a nossa prioridade. As Escrituras nos lembram de forma clara e direta qual deve ser o foco de nossas vidas. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus nos ensina: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Esse versículo é um convite para colocar Deus no centro de tudo. Muitas vezes nos preocupamos com questões materiais, com o que vamos comer, vestir ou como vamos resolver os problemas cotidianos. No entanto, Jesus nos orienta a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa que devemos colocar as coisas de Deus à frente de tudo, confiando que, ao fazer isso, Ele se encarregará de nos prover o que precisamos. A busca pelo reino de Deus vai além de uma prática religiosa. Trata-se de uma mudança de atitude no coração. Significa viver de acordo com os princípios divinos. Amar ao próximo, buscar justiça e ser um reflexo da bondade e da misericórdia de Deus. Quando colocamos o reino de Deus como prioridade, nossa vida começa a ser moldada pela sua vontade, e isso, por sua vez, traz paz e direção. Esse foco no reino celestial também é uma forma de lutar contra as forças espirituais que tentam desviar nossa atenção. Quando nos concentramos no reino de Deus, as distrações do mundo perdem sua força e nos tornamos mais fortes espiritualmente. Lembre-se, a vida em Cristo não é apenas uma espera pelo céu, mas uma vivência do céu aqui na terra. Ao buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você começa a experimentar um pouco dessa realidade celestial em seu cotidiano.
Nos próximos passos, vamos ver como aplicar isso de forma prática em nossas vidas e como essa busca pelo reino influencia nossas escolhas e atitudes. Não perca, pois o melhor ainda está por vir. Parte 7. Como isso se relaciona com o dia a dia? Muitas vezes, podemos nos perguntar como buscar o reino de Deus no meio da correria e das dificuldades do dia a dia. A resposta está em como vivemos nossa vida cotidiana. Não se trata apenas de momentos de oração ou de culto na igreja, mas de uma transformação interna que reflete nossas atitudes, decisões e interações com os outros. Em Filipenses capítulo 2, verso 15, Paulo nos ensina: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Buscar o reino de Deus no cotidiano significa viver de forma que nossa vida se destaque em meio a um mundo cheio de desespero, injustiça e escuridão. Somos chamados a ser luminares neste mundo, ou seja, refletir a luz de Cristo nas nossas ações, palavras e atitudes. Seja no trabalho, nos estudos ou em casa, somos desafiados a agir com integridade, bondade e amor, de maneira que nossa vida seja um reflexo do reino celestial. Quando você escolhe agir com paciência no trânsito, perdoar alguém que te feriu ou ajudar um amigo em necessidade, você está vivendo o reino de Deus aqui na terra. Não é sobre grandes feitos, mas sobre ser fiel nas pequenas coisas, dia após dia. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento e cada decisão tomada com base nos valores do reino de Deus contribui para a construção desse reino em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Isso não significa que a vida será sem dificuldades. Ao contrário, viver conforme o reino de Deus em um mundo caído pode gerar desafios. Mas, ao manter o foco no propósito divino, encontramos a força necessária para viver de maneira íntegra e fazer a diferença onde estamos. Nos próximos passos, vamos ver como a oração, o perdão e a perseverança nos ajudam a manter o foco no reino de Deus, mesmo em tempos difíceis. Fique conosco, porque o caminho para uma vida transformada começa com a escolha de buscar, a cada dia, o reino de Deus em tudo o que fazemos. Parte 8. O poder do perdão na batalha espiritual. Uma das armas mais poderosas que podemos usar na batalha espiritual é o perdão. Embora o perdão muitas vezes seja visto como um ato de vulnerabilidade, na realidade, ele é um dos maiores atos de força espiritual que podemos praticar. Em Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, Jesus nos ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é central no reino de Deus. Ele não apenas traz cura para as nossas próprias vidas, mas também remove as correntes espirituais que o inimigo tenta colocar sobre nós. Quando guardamos mágoas, ressentimentos ou ódio, abrimos portas para que o mal tenha domínio sobre o nosso coração e nossa mente. O perdão, por outro lado, liberta-nos dessas correntes e fortalece nosso espírito para continuar na luta. Esse princípio não é fácil de aplicar. Existem feridas profundas que muitas vezes parecem impossíveis de serem curadas. No entanto, a chave está em lembrar que o perdão não é algo que fazemos por conta própria, mas pelo poder de Deus que nos fortalece. Quando perdoamos, estamos imitando a graça que Deus derramou sobre nós ao perdoar os nossos próprios pecados, mesmo quando não éramos merecedores. Perdoar não significa esquecer ou permitir que sejamos abusados novamente, mas sim liberar a raiva e a amargura que nos escravizam.
Ao perdoar, nós rompemos com as cadeias espirituais que o inimigo tenta colocar sobre nós e nos colocamos em uma posição de liberdade e paz interior. À medida que perdoamos, também permitimos que a luz do reino de Deus brilhe mais intensamente em nossas vidas. O perdão nos torna agentes de transformação em um mundo que carece desesperadamente de reconciliação e amor. Nos próximos passos, vamos ver como a perseverança e a confiança em Deus nos ajudam a continuar firmes na batalha espiritual, independentemente das circunstâncias. Fique atento, porque estamos caminhando para uma conclusão poderosa dessa reflexão. Parte 9. Perseverança na fé e confiança em Deus. Uma das características mais importantes para enfrentar qualquer batalha espiritual é a perseverança. A vida cristã não é uma luta rápida ou simples. Ela é uma jornada contínua que exige firmeza e confiança em Deus, especialmente nos momentos mais difíceis. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, lemos: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esses versículos nos ensinam que, mesmo nas provações, devemos ter uma atitude de alegria e confiança, porque sabemos que, por meio delas, nossa fé é refinada e nossa perseverança é fortalecida. O inimigo pode tentar nos desanimar, fazendo-nos questionar a bondade de Deus e sua presença em nossas vidas. Mas é exatamente nesses momentos de desafio que devemos nos lembrar da fidelidade de Deus e confiar em seu propósito, mesmo quando não conseguimos ver a solução imediata. A perseverança não é apenas a capacidade de resistir, mas também de continuar avançando, mesmo em meio à dor. Ela é a confiança de que Deus está trabalhando em nós e através de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. E enquanto perseveramos, Deus vai moldando nosso caráter, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e mais preparados para enfrentar as batalhas espirituais. É importante também lembrar que a perseverança não é algo que conseguimos sozinhos. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, Paulo compartilha a experiência de Deus lhe falar: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em momentos de fraqueza, somos mais dependentes de Deus, e é aí que seu poder se manifesta de forma mais clara. Portanto, quando você estiver enfrentando dificuldades, saiba que sua perseverança não é apenas uma luta sua, mas uma parceria com Deus. Ele está ao seu lado, fortalecendo-o e guiando-o, e ao permanecer firme na fé, você experimenta a vitória, mesmo no meio das lutas. Na parte final, veremos como a vitória em Cristo transforma nossa perspectiva e nos dá forças para continuar buscando o reino de Deus. Não deixe de acompanhar, pois o melhor está por vir. Parte 10. A vitória em Cristo e a esperança do reino celestial. A vitória final na batalha espiritual não é uma questão de quando vamos vencer, mas de saber que já fomos vitoriosos em Cristo. Ele não apenas venceu as forças do mal na cruz, mas também nos deu uma esperança eterna no seu reino celestial. Em 1 João, capítulo 5, verso 4, lemos: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa passagem é um lembrete poderoso de que nossa fé em Cristo nos garante a vitória sobre todas as adversidades. Não importa o que enfrentamos aqui, o reino de Deus já é uma realidade para aqueles que creem, e nossa esperança é eterna. O que enfrentamos neste mundo, com suas lutas espirituais e tribulações, é apenas temporário. A vitória de Cristo sobre o pecado e a morte nos garante um futuro glorioso ao lado dele, onde não haverá mais dor, sofrimento ou maldade.
Mas essa vitória também é algo que experimentamos aqui e agora. Ao vivermos de acordo com os princípios do Reino de Deus, temos a oportunidade de trazer um pouco dessa realidade celestial para o nosso cotidiano. A paz de Cristo, a alegria de sua presença e a força que Ele nos dá para vencer as dificuldades são aspectos da vitória de que já podemos desfrutar enquanto aguardamos a manifestação plena do seu reino. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver como cidadãos do céu, mesmo enquanto estamos nesta terra. Ao fazer isso, somos testemunhas vivas do poder de Deus e da esperança que Ele oferece a todos. Nossa vitória não é uma promessa distante, mas uma verdade presente que molda nossa vida diária. Agora, mais do que nunca, é essencial que continuemos a buscar o reino de Deus com intensidade, confiantes de que estamos lutando por uma causa eterna, que já tem garantida sua vitória final. Lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Deus está ao seu lado e em Cristo você já é mais do que vencedor. A batalha espiritual é real, mas em Cristo temos força e vitória. Lembre-se, o reino de Deus deve ser a prioridade em sua vida, e essa busca transformará não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens inspiradoras. Não se esqueça de ativar o sino para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima e que Deus abençoe você.